Amém. Vamos ler o Salmo 38, mais um Salmo de Davi. Não me repreendas, Senhor, na tua ira, nem me castigues no teu furor. Cravam-se em mim as suas setas e a tua mão recaia sobre mim. Não há parte sã na minha carne, por causa da tua indignação. Não há saúde nos meus ossos, por causa do meu pecado. Pois já se elevam acima da minha cabeça as minhas iniquidades, como fardos pesados excedem as minhas forças. Tenho feridas que cheiram mal, estão cheias de pus, por causa da minha insensatez. Sinto-me encurvado, muito abatido, ando de luto o dia todo. Os meus lombos ardem, não há parte sã na minha carne. Estou aflito, muito quebrantado, dou gemidos por causa do desassossego do meu coração. Na tua presença, Senhor, estão os meus desejos todos, a minha ansiedade não te é oculta. O meu coração bate acelerado, faltam-me as forças e a luz dos meus olhos, até essa me deixou. Os meus amigos e companheiros se afastaram da minha desgraça, os meus parentes ficam longe. Armam ciladas contra mim os que tramam tirar minha vida. Os que me procuram fazer o mal dizem coisas perniciosas, imaginam engano todo dia. Mas eu, como surdo, não ouço, qual mudo, não abro a boca. Sou como quem não ouve, cujos lábios não há réplica, pois em ti, Senhor, espero. Tu me responderás, Senhor Deus meu, porque eu dizia, não deixes que eles se alegrem de mim, contra mim se engrandeçam, quando me resvala o pé, pois estou prestes a tropeçar, a minha dor está sempre diante de mim. Confesso a minha iniquidade, suporto tristeza por causa do meu pecado, mas os meus inimigos são vigorosos e fortes. São muitos os que sem motivo me odeiam. Aqueles que pagam o mal pelo bem são meus adversários, porque eu sigo o que é bom. Não me desampares, Senhor, Deus meu, não te ausentes de mim. Apressa-te em socorrer-me, Senhor, salvação minha. Louvado seja o nome do Senhor. Gerenciar os nossos sentimentos e as nossas emoções. Uma das coisas mais difíceis é a gente aprender a lidar com os nossos sentimentos e emoções quando eles estão afetados, abalados, transtornados. Algumas palavras que se repetem no Salmo 38, Davi está falando sobre sentir um peso enorme, e não é uma linguagem apenas poética, certamente descreve situações que ele viveu. Ele fala sobre fraqueza, abatimento, aflição, desassossego, ansiedade. São palavras que Davi usa, irmãos, para expressar como estava a sua alma. E nenhum de nós está livre de passar dias assim, me sentindo debaixo de grande peso, dor, angústia, desespero, que vem sobre a nossa mente, às vezes durante as noites. E aí Davi também fala no Salmo 38, de dores físicas, ele fala de enfermidade, ele descreve aqui algumas questões que estão afetando a sua carne. No versículo 7 ele fala, não há parte sã na minha carne, mas que o corpo dele estava extremamente adoecido, e a alma dele também. Há muitas doenças que hoje nós chamamos de psicossomáticas, porque às vezes uma alma aflita, com dores profundas, ela acaba afetando o corpo, diminuindo a nossa imunidade, trazendo dores reais no nosso corpo. E aí ele fala também de perseguição, mostrando que fatores externos estavam também afetando a vida dele, pessoas que se levantavam contra ele, e ele fala que esse momento dele era tão doloroso, que até os amigos ficavam um pouco de longe, às vezes sem saber o que fazer, ou até de abandonar. Às vezes nós vamos passar situações assim, transtornos emocionais, transtornos espirituais, e Davi mostra como ele gerenciou esse tempo, como ele enfrentou as suas emoções, seus sentimentos, como nós devemos reagir a esses momentos. Pelo menos 4 palavras que eu quero compartilhar com os irmãos. Em primeiro lugar, nós precisamos reconhecer o que nós estamos passando. Reconhecimento é o primeiro passo. De qualquer nível de cura, nós precisamos de um bom diagnóstico. Nós precisamos parar e ser honestos e pedir ao Senhor, Deus, como está a minha alma? Como eu estou?
Como está meu coração e às vezes até o meu corpo? Precisamos parar para se escutar. Precisamos parar para reconhecer, porque às vezes nós ficamos mascarando algumas coisas, nós ficamos fingindo que as coisas não estão tão mal. Nós disfarçamos com ativismo, com trabalho, com entretenimento e paramos de se autoavaliar de maneira honesta e falar assim, olha, eu não estou bem, eu não estou com a alma tranquila. Davi então ele reconhece o tempo todo, ele fala, olha, eu estou assim. A descrição dele aqui, inicial, parece até alguém que não tem fé, que está desesperado, mas não, ele está reconhecendo. Jesus pergunta para muitos que ele ia curar, o que você quer? Que pergunta é essa? É uma pergunta que nos faz se autoavaliar e falar da nossa dor, falar de como nós estamos. Nós precisamos ser assim com Deus, reconhecer para Deus como nós estamos, falar claramente, desabafar, reconhecer o que está faltando na gente, reconhecer coisas que nós perdemos, porque nós só vamos ter algo se a gente reconhece que não tem. Quando você falar, eu tenho fé, eu tenho isso, eu tenho aquilo, sem ter, você não vai ter. Agora, quando a gente começa a assumir, falar, eu estou aflito, angustiado, há um peso sobre mim. O problema é que a nossa cultura evangélica nos ensinou algo distorcido, dizendo, não, nós não podemos falar palavras negativas. E aí a gente começa a falar coisas positivas mentindo, porque nós não estamos sentindo, mas a gente fala como se fosse uma mágica, palavras mágicas. Não, amado. O que a Bíblia diz é que a gente não deve ficar murmurando, alimentando palavras negativas realmente, mas a Bíblia nos ensina a ser sinceros com Deus, sobretudo nas nossas orações. Nós não devemos estar falando para todo mundo o tempo todo que nós estamos sofrendo, ferido, para todo mundo. Não. Temos que falar com o Senhor e com as pessoas certas que vão nos ouvir e orar por nós. Em segundo lugar, Davi também não apenas reconhece, ele confessa os seus pecados. É muito interessante, o versículo 3, ele fala, não há saúde nos meus ossos por causa do meu pecado. O versículo 18, ele mais uma vez fala, confesso a minha iniquidade e suporto dores, ou suporto tristezas por causa do meu pecado. Há dores e há enfermidades que podem ser consequência de pecado. Nem toda dor, nem toda enfermidade, e a maioria delas, não tem a ver com pecado, tem a ver com o mundo que nós estamos, que é imperfeito. O mundo que nós estamos sujeitos a enfermidades, a dores. E aí, mais uma vez, uma teologia equivocada pode produzir em nós muitos males. Nem toda dor, nem toda doença é fruto de pecado. A maioria delas não é. Porque a doença faz parte de um corpo nosso que é limitado num mundo que é sujeito à influência de tantas coisas. Porém, há dores e há enfermidades que são consequências, às vezes, diretas de pecado. E Davi confessa o pecado. Ou seja, se eu e você estamos sofrendo, seja fisicamente ou emocionalmente, nós não devemos atribuir isso a um pecado em si e carregar uma condenação e carregar uma acusação, mas nós podemos e devemos confessar ao Senhor os nossos pecados e devemos. E às vezes no momento de fragilidade, é um momento de a gente reconhecer pecados que às vezes nem foram as causas daquele problema, mas que às vezes no momento de dor e fragilidade, nós ficamos mais quebrantados, humildes, e assim Deus quer fazer com a gente, nos tornar mais humildes. Jó, ele não sofreu por consequência de pecado. Tanto Deus quanto o escritor do livro de Jó afirmam que ele era reto e íntegro, justo, mas no final da Bíblia, no final do livro de Jó, ele fala assim, Senhor, eu falei de coisas que eu não sabia, eu me arrependo, eu me abomino no pó, eu vejo agora que eu errei. Ou seja, mesmo que eu esteja sofrendo, não diretamente por pecado, eu devo aprender a confessar a Deus o meu pecado, de ser às vezes tão demorado a obedecê-lo, de dar lugar no meu coração aquilo que não agrada a Deus. A confissão, ela é curadora, restauradora. Não é para você carregar uma culpa, mas nós, no meio das nossas batalhas da alma, do corpo, nós deveríamos nos humilhar mais, nos quebrantar mais, nós deveríamos ser mais humildes, e isso é curador. Como lá em Tiago diz, confessai os vossos pecados uns aos outros, e orai uns pelos outros para serem curados.
Então, ao invés de a enfermidade ou o problema da alma nos endurecer ou nos tornar vítimas de acusação do diabo, nós deveríamos confessar mais a Deus a nossa limitação, nosso pecado, a nossa iniquidade. Momentos de conflitos emocionais, espirituais, de dores, podem se tornar momentos de grandes confissões, de aproximação da graça de Deus. O trono de Deus é um trono de graça, e nós nos achegamos pelo sangue de Jesus. Então, nós gerenciamos os nossos sentimentos aprendendo a confissão. Terceiro lugar, Davi clama, o clamor que flui do coração de Davi em vários versículos. Lendo até o versículo 8, a gente percebe uma linguagem muito negativa. O salmista está quebrantado, aflito, gemendo, mas no versículo 9 começa a linguagem da fé. Ele diz: na tua presença estão todos os meus desejos e a minha ansiedade não te é oculta. Ele diz: Senhor, o Senhor sabe o que eu estou passando. Irmãos, quando a gente está passando por uma dor, um sofrimento, uma enfermidade, as pessoas perto podem ter uma noção, mas elas não conseguem sentir, só a gente sabe o que a gente está sentindo. Porém, o Senhor sabe. Ele sabe exatamente a profundidade das nossas crises, dores e aflições. Ele conhece, e isso deve nos tornar mais ainda íntimos dele e levar-nos a clamar. E aí, a partir do verso 21, nós vemos Davi declarando, no versículo 21, não me desampares, Senhor, Deus meu, não te ausentes de mim. Ele diz: Senhor, eu sei que eu pequei, Senhor, eu sei que eu estou aflito, mas o Senhor é meu Deus, então não me desampare, não te ausentes de mim. Ele clama ao Senhor. No versículo 22, o clamor dele, como em muitos salmos aparece, apressa-te em me socorrer, Senhor, salvação minha. Ele clama e clama com fé, a fé que até pede para Deus vir mais rápido. Senhor, me responde mais rápido. Às vezes a gente não tem a sensação que Deus está demorando. É lógico, é a sensação humana, mas Deus está no controle. E Deus está no controle, não pode nos tornar passivo. Deus está no controle. Não, você pode clamar: Senhor, apressa-te. O clamor nos ajuda a desabafar e a organizar as nossas emoções, os nossos sentimentos. E em último lugar, Davi nos ensina algo que nós precisamos aprender a praticar, que a Bíblia ensina muito. Para a gente administrar os nossos sentimentos e emoções, nós precisamos aprender a praticar o silêncio. Silêncio. A Bíblia fala: aquietai-vos e sabei que o Senhor é Deus. Olha o que ele fala no versículo 13, irmãos. Mas eu, como surdo, não ouço, como mudo, não abro a boca, sou como quem não ouve, cujos os lábios não há réplica. Davi está dizendo o seguinte: tem pessoas falando de mim, tem pessoas me julgando, vão aproveitar do meu momento de dor, de dificuldade, para poder tripudiar sobre a minha vida, porque as pessoas são assim, não são? Nós não, mas os outros são. Às vezes, na hora que a pessoa está sofrendo, as pessoas aproveitam para falar um monte de coisa, para serem os amigos de Jó. Mas Davi disse que ele não abria a boca, e ele também se fazia de surdo. Então, querido, você não precisa sair ouvindo tudo que estão falando de você e nem procurando nas redes sociais. Nós não precisamos e não devemos ficar respondendo a tudo que as pessoas vão nos perguntar. Nós precisamos aprender a lei do silêncio, da quietude, aquietar o coração diante de Deus. Não é o silêncio do indiferente, não é o silêncio do amargo, que diz: eu não vou falar com ninguém. Esse está adoecido. Mas é o silêncio de não ter, ou não se sentir obrigado a dar resposta para todos que estão nos acusando, não revidar, não tratar as pessoas como elas te tratam. Davi está colocando isso nesse contexto. Ele está falando: olha, estão falando de mim, no versículo 12, armam ciladas, mas eu não vou revidar, eu vou me aquietar. Como Lamentações de Jeremias 3, a partir do verso 20, ele fala: coloque a sua boca no pó, fique em silêncio. O Senhor nos ensina isso. E por quê? Como? Por que eu estou em silêncio? É só fazer isso? Não, tem uma razão. E está aí no versículo 15. Pois em ti, Senhor, espero. Tu me responderás. Senhor, Deus meu. Eu me aquieto porque eu sei que quem me justifica é o Senhor. Eu me aquieto, mas eu estou falando com Deus e Ele vai me responder. Eu me aquieto porque eu sei que o Senhor é o meu Deus.
Ele tem mais interesse de me abençoar do que eu de ser abençoado. Então eu devo aprender a me aquietar. A fé me leva a depender e a confiar em Deus e não agir por conta própria. Não achar que ao falar muito eu vou mudar as situações, eu vou me defender. Nós temos que aprender isso todos os dias. Que o Salmo 38 sirva de refrigério e sabedoria para nos ensinar a gerenciar melhor as nossas emoções, sentimentos e os nossos dias onde a nossa alma passa por esses níveis de conflito. Vamos orar. Pai, obrigado porque a Tua palavra é tão maravilhosa e nós temos a liberdade em nossa nação de meditar, de pregar, de ouvir, de ensinar e, sobretudo, Pai, nós queremos praticar a Tua palavra. Ó Deus, eu oro nessa manhã para que o Salmo 38 penetre no nosso espírito, a nossa alma, nosso corpo, nosso entendimento. Eu oro, Pai, para que a gente pratique essas verdades, que às vezes nós até sabemos, mas quando vem o dia mau, Senhor, há um esquecimento na nossa memória. Tem misericórdia de nós, Pai, nessa manhã. Nos ensina a reconhecer o nosso estado de alma, a buscar, confessar ao Senhor as nossas transgressões. Nos ensina a aclamar, a orar e a entregar através do silêncio, do descanso. Nos ensina, Pai, a confiar que o Senhor realmente está no controle de tudo. A nossa vida está debaixo do Teu controle. Nem um fio do nosso cabelo cai sem a Tua permissão, sem que o Senhor o saiba. O Senhor cuida de nós. Pai, fortaleça a nossa fé nessa manhã, porque esses dias maus vão passar, os dias maus vão ser superados. O Senhor é o nosso Deus, o nosso pastor, cuida de nós. Pai, renova a nossa fé, o escudo da fé de cada um que está ouvindo essa palavra nessa manhã, seja renovado para apagarmos os dardos inflamados do maligno, para vencermos o dia mau e depois de vencer tudo, permanecer inabalável, porque estamos revestidos do Senhor. Pai, muito obrigado pelo sangue de Jesus e pela palavra da verdade, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Glória a Deus.